Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos começar, né? Volta pro lugar. Aí, deixa eu travar aqui minha tela como é que fala? Aqui, do quadro. Senão ela vai ficar girando toda vez que eu mexer o tablet, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí. Mais pra frente, no final eu corrijo o quiz, que tá, como é que fala? Tá em outra aba ali, eu não consegui achar as respostas, mas depois eu compartilho no computador ali. O pessoal errou uns negócios até, como é que fala? Acho que mais desatenção, ser sincero com vocês. Por exemplo, a pergunta que mais erraram foi como é dividido o SNP, Sistema Nervoso Periférico. Aí o pessoal colocou o sensorial e o motor. Não, ele no sistema nervoso periférico ele não é dividido em sistema sensorial e motor, ele é somático e autônomo, né? Ele tem a função sensorial e tem a função motora? Tem, mas ele é dividido em somático e autônomo, né? Mas tranquilo. Depois a gente vê isso aí, conversa. Bem, pessoal, dando continuidade aí para quem está presente, para depois o pessoal que vai ficar gravado, vamos lá. Hoje a gente vai falar de neuroanátomo, de novo, né? Continuar, só que hoje a gente vai falar de neurônios. E aí vamos bater estruturas, tipos, funções. Já vou adiantando, não sei se a gente bate tudo em uma hora, né? São 40 slides, mas pelo meu cálculo dá para falar tudo em mais ou menos de uma hora. Mas vamos lá, né? Vamos tocar. Qualquer dúvida aí vocês ou falem, perguntem. Vamos lá. Tá, isso aqui é os objetivos, é mais pro pessoal que, como é que fala? Vai ficar com os slides depois, entender. Então, vamos pular aqui. Sumário também, só são os tópicos principais, é mais pro pessoal aí que depois eu for ler os slides tal, saber o que tá. Mas só para o pessoal que vai ficar ouvindo, vocês que estão aqui, a gente vai definir o que são os neurônios. A gente vai ver a estrutura dos neurônios, estrutura básica do neurônio e estrutura, vamos pôr assim, completa. Não é o termo correto, mas a gente vai falar assim. Os tipos de neurônios, unipolar, multipolar, pseudo-unipolar, né? Neurônios e glias, a gente vai fazer a diferenciação, células da glia ou neuroglias e sinapse, né? Basicamente é um geralzão ali do que são os neurônios. Tem muito mais coisa ali para aprofundar, mas por experiência ali com a Estácio, sendo monitor já, esse é o 4º ano que eu sou monitor, é basicamente isso que eu vou cobrar de vocês, entendeu? Vai estar relacionado a isso aí. Tá, vamos lá, pessoal. Não vou ficar lendo o texto, porque igual eu falando, o texto é mais pro pessoal que não tá, que vai pegar os slides e só ler. Mas fazendo a introdução ali do que são os neurônios, né? Eu sempre gosto de começar qualquer aula, instrução que eu dou pro pessoal, fazendo esses questionamentos pro pessoal. Tá, você já parou para pensar tudo que você faz no dia a dia? Por exemplo, agora mesmo, eu tô sentado aqui em casa, mas eu tô com a caneta do quadro na mão, mostrando para vocês, tô falando, tô ouvindo, tô mexendo, gesticulando. Vocês aí do lado de vocês a mesma coisa. E igual eu falei quando a gente conversou do sistema nervoso periférico e central. Já pararam para pensar o tamanho de informações que é isso aí? Né? A gente viu no sistema nervoso central como é que funciona o processamento. A gente não viu, na verdade, eu só falei rapidamente, isso a gente vai ver mais pra frente. Como é que o encéfalo que coordena tudo isso ali, aí dentro do encéfalo tem outras divisões, aí temos a medula espinhal no sistema nervoso central, que é como se fosse uma grande via condutora, toma algumas decisões como é que fala, os neurônios associativos ali, que são os reflexos, arco reflexo, né? Mas temos o sistema nervoso periférico, que são inúmeros nervos, são 31 nervos espinhais,
né, que saem da medula, e 12 cranianos, que irradiam aqui pelo crânio inteiro, né, que saem irradiando pelo crânio inteiro. Então, é um sistema gigantesco. Agora, como é que passa todas essas informações? Igual está ali no texto. Você está com os músculos, você está com os pulmões, você está com o cérebro, você está com o vaso sanguíneo, tudo funcionando ao mesmo tempo. Como e por onde vão essas informações? Bem, as informações, né, as ordens, como eu falo, elas são transmitidas pelos neurônios, né? Elas são transmitidas pelos neurônios. Então, é só uma pergunta, se alguém puder falar, o áudio tá ok aí? Que pra mim aqui tá dando um retorno, eu não tô... Tá, o áudio tá normal. Tá, que pra mim aqui tá dando um retorno. Tive que pegar meu fone antigo que eu tô, não sei onde tá. Mas então, continuando. Tudo que a gente faz passa pelos neurônios. Eles que dão as ordens. Vocês vão ver na disciplina, e para quem se interessar mais, igual eu no caso, né, que eu estou fazendo, correndo atrás da especialização em neuropsicologia. Então, também é uma área que eu entendo, por isso que eu entendo um pouco às vezes mais do que outras áreas da psicologia. Mas vocês vão ver que assim, tudo começa no neurônio. Não é que começa, mas tudo passa por ele. Entendeu? E a gente tem vias assim, vai subir a informação. A gente vai ter uma via no dedo. Vamos começar que ela coloca ali no dedo. Você tocou numa coisa, a informação vai entrar pelo teu dedo, passar pelo teu braço, vai para espinha, pode ou não a informação já ser processada na espinha com neurônio associativo. Se for processada ali, já volta para uma via motora, né, pela via motora. Se não, sobe para o sistema nervoso central, depois desce de novo. Então vocês estão vendo que é um pouquinho complexo. E como é que, por onde passa tudo isso aí? Pelo nosso amigo neurônio. Ele que coordena tudo. Vamos passar aqui. Aqui igual eu falei, a introdução é o que eu falei agora, né, que agora a gente fala, é um grande centro de controle. E esse centro de controle tem o fio condutor, né, o fio que conduz todas essas informações é o neurônio, é o nosso amigo neurônio, né? Então vamos lá, o que são os neurônios, pessoal? De forma bem resumida, porque entender o que são os neurônios não é complicado, sendo bem sincero. Mais complicado é entender como eles fazem todo o processo, né? E os tipos ali, vocês vão ver que tem uns nomezinhos bem estranho, bem chato, que normalmente é o que pega na prova, tá? Já adiantando ali pra galera. Os conceitos até são tranquilos. Sim, eu já joguei lá no grupo, Henrique, essa apresentação, mas se você não estiver lá, eu jogo de novo lá depois, se você não estivesse lá, mas já tá lá no grupo. Eu normalmente faço o que, pessoal? Durante a semana eu vou mexendo ali, fazendo as apresentações que eu tenho que fazer. E aí, no dia que eu tenho a monitoria, por exemplo, essa de neuroanátomo, aí eu jogo pro pessoal ler, pro pessoal ver se, é o caso, isso aqui eu já sei, isso aqui eu não sei. E também pro pessoal estudar ali, porque nem todo professor, vocês vão ver isso, compartilha os slides, tá? Nem todo professor ele vai compartilhar. Mas voltando aqui, os neurônios, eles são o fio condutor. Eles que fazem toda a transmissão. Vamos fazer a seguinte analogia. Eu sou o sistema nervoso periférico. Tá ok? Vocês são o sistema nervoso central. Um exemplo bem... Como é que a informação... não vai ficar bem legal essa informação, mas vamos continuar. Como é que a gente eu tramito como é que fala? As informações de um para o outro. A gente está na internet e tem um cabo de fibra ótica, ok? Os neurônios na internet seriam nossa fibra ótica. Não sei se o exemplo ficou muito bom, mas isso seriam os neurônios, ok? Seriam a fibra ótica que está fazendo a transmissão da internet, ok? Os neurônios seriam basicamente isso, fazendo uma analogia.
Então eles são os cabos de transmissão dentro do nosso corpo, entendeu? Eles vão se conectando ali, a gente vai ver como, e eles vão transmitindo as informações através das sinapses. Um neurônio, acho que vocês não estão me vendo, vocês estão só vendo a apresentação. Eu tô aqui com a mão mostrando, mas o neurônio ele faz o quê? Um neurônio com o outro, ali os dendritos, né, com a parte final do axônio, fazem a sinapse. E aí vai transmitindo a informação. Sinapse química ou elétrica, né? A sinapse pode ser química ou elétrica, a gente vai ver isso se der tempo hoje. Vamos lá. Então, basicamente é isso aqui que vocês têm que saber de neurônio, ok? Função, basicamente saber isso aqui sobre função, o que é, né? O que são, na verdade. Vamos falar o português corretamente. O que são os neurônios? Eles são o quê? Células especializadas na condução dos impulsos nervosos. Elas são unidades básicas, né, funcionais básicas do sistema nervoso. O que quer dizer unidade funcional básica? Sem o neurônio não tem sistema nervoso. Ou seja, ele é a base do sistema nervoso ali. E eles trabalham em conjunto com as células da glia. Células da glia, ou também chamadas, eu não coloquei esse nome aqui, mas anotem aí que pode ser chamado também desse jeito, tá? Eu não me atentei depois que eu lembrei disso. Elas podem ser chamadas de neuroglias, ok? As células da glia elas também podem ser chamadas de neuroglias e elas têm uma função. Resumindo, depois a gente vai entrar nelas. Os neurônios fazem a transmissão. As neuroglias dão o suporte aos neurônios. Suporte de nutrição, suporte de defesa, dão um suporte geral. São várias neuroglias, né, tipos. Várias não, são 6. 6 neuroglias. E cada uma tem uma função específica. Ok? São, já adiantando, a gente vai ver isso também, mas já adiantando, são 4 tipos de neuroglias no sistema nervoso central e 2 tipos de neuroglias no sistema nervoso periférico. Ok? Vamos lá. Então, o que faz o neurônio aí? Nosso amiguinho aí que está aí. Ele vai fazer basicamente, pessoal, esse... Como é que fala? Esse trajeto aqui, ó. Eles vão captar os estímulos, né? Aqui, ó, captam os estímulos. Opa! A gente volta. Eu adoro quando meu... Ai. Calma aí que agora deu... Meu quadro aqui resolveu me... Aqui, pronto. Tava com ele deitado, aí resolveu me... Aqui, eles captam estímulos através do que? Dos dendritos. Oh, senhor, eu adoro. Vou só falar por enquanto. Eles vão captar através dos dendritos, né? Os dendritos, pessoal, é essa parte aqui, ó. Não vou riscar, mas é essa parte mais em cima aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui. Eles vão captar os estímulos através dos dendritos. Vai ser processado no corpo celular. Corpo celular é isso aqui, ó. A gente vai... Até já viram o próximo slide, tem separadinho. Depois do corpo celular, né? Que ele vai entender o que ele tem que fazer. Ele captou no dendrito, entendeu o que ele tem que fazer no corpo celular. Ele vai fazer o quê? Conduzir. Vai transmitir. A transmissão é por aqui, ó. Isso aqui é o nosso axônio. E depois ele faz através da sinapse aqui, né? Sinapse é o processo, tá? Aqui do, como é que fala, do final do axônio, ele vai fazer, como é que fala, a transmissão do dado. Para onde ele transmite esse dado? Para o próximo neurônio, que vai receber pelo dendrito, corpo celular, tá? Já adiantando, o processo vai ser sempre esse. Como é que fala? A direção da informação é sempre do dendrito pro, como é que fala? Pro final do axônio ali. Entendeu? Essa é a ordem.
Vamos, agora você quer arriscar, agora que eu tô querendo te passar. Beleza, tá arriscado aí, mas vamos lá. Então, isso aí, a estrutura do neurônio que vocês estão vendo aí, ela é a estrutura básica do neurônio, ok? Mas vocês vão ver que tem, igual eu falo, tem diferenças. Por que que tem diferenças? Isso aqui que vocês estão vendo aí, eu tô passando aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, isso aí se chama bainha, né, de mielina. Ela tem uma função dentro do neurônio. Só que isso aqui que vocês estão vendo, aqui, ó, que eu estou circulando, isso é uma neuroglia. Esse neurônio especificamente, ele estaria no sistema nervoso periférico. Por que que eu sei que ele seria um neurônio do sistema nervoso periférico? Porque essa neuroglia que está aí, que é a célula de Schwann, que até está ali embaixo nas estruturas do neurônio, que eu coloquei esse neurônio aí, ela é uma neuroglia do sistema nervoso periférico, ok? Se fosse do sistema nervoso central, que produz a mielina, seria o oligondestrócito. Esse nome mais ou menos aí. Eu sempre não sou muito bom em falar o nome deles não. Mas vamos lá. Pegando aqui. Aqui, ó, igual eu falei, é o dendrito, né? São os dendritos, que é nada mais, nada menos a entrada da informação. São os cabinhos, né? Isso aqui é o corpo celular, né? É o corpo celular ou soma, né? Os dois nomes estão certos. Ele vai integrar, ou seja, vai pegar todas as informações que todos esses dendritos aqui, ó, estão recebendo, vai vir descer, vai vir aqui. Ele integra tudo isso aqui e desce para cá. Desce pelo axônio, né? Chega aqui, né, nas fendas sinápticas, transmite para o próximo. Aí aqui ele faz a transmissão. Transmite para onde? Vamos supor que fosse outro neurônio. Transmite para o próximo dendrito aqui. E aí vai, né? E aí ele vai, como é que fala? Até a, como é que fala? Chegar a informação onde precisa, né? E aí ele vai até onde chegar a informação onde precisa ali. Então, vamos lá. O que cai em prova? Que tem a informação e eu vou falando, vamos focar no que vai cair na prova. O que pode cair em prova, por experiência, é perguntar o que é o dendrito, para que ele serve, para que serve o corpo celular, igual tá ali, igualzinho ali. Eu coloquei daquele jeito ali porque geralmente é o mais pedido, né? Para que serve a bainha de mielina? Para que serve os nódulos de Ranvier? Eu vou explicar daqui a pouco o que é esses nódulos, porque tem um slide ali na frente. Entendeu? O que são as células de Schwann? Que tá ali igual eu coloquei, ó, SNP, porque tem diferença, entendeu? Isso aí é porque pode cair sobre neurônio. E às vezes cai como? Vai falar uma coisa mais ou menos assim, pode falar. O axônio é responsável por receber os estímulos. Não, quem recebe é os dendritos, entendeu? Geralmente as perguntas são assim. Passa. Aí. Aqui é o que eu estava explicando. Nós temos o corpo celular. Aqui, vamos começar do... Como é que fala? Do começo. O começo é o que, galera? Aqui, ó. Dendritos. Cadê meu lápis aqui? O começo é aqui, ó. Dendritos. Entendeu? Então nós temos os dendritos, temos o corpo celular, aqui temos o núcleo ou soma, né? Ou soma. Esse filamento central aqui, ó, é o nosso axônio, né? E aqui, onde já está até pintado de amarelo aí naquela hora que saiu pulando,
são as terminações do axônio, onde é feita a transmissão da informação aí para o próximo neurônio, ok? Então isso aí é a estrutura geral, galera. Aqui é aquela imagem que estava lá, é a estrutura, igual eu falei, completa, mas completa entre aspas, tá? Por que entre aspas? Porque essa estrutura se refere a um neurônio do sistema nervoso periférico, ok? Vocês vão ver que a estrutura completa dos outros neurônios do sistema nervoso central difere um pouco. Mas a estrutura que eu quero mostrar completa é basicamente essa aí, que é o quê? Você tem o neurônio, você tem os dendritos, você tem um corpo celular, você tem um núcleo, você tem um axônio, você tem as terminações, né, do axônio. Você vai ter aqui, ó, esse negócio amarelo aqui, que está aqui embaixo o nome, é a bainha, né, de mielina. Acho que está escrito até errado aqui, depois vou ter que corrigir. A bainha de mielina. Aqui é a célula de Schwann. A célula de Schwann é uma neuroglia do sistema nervoso periférico. Se fosse do sistema nervoso central, quem produz a bainha de mielina no sistema nervoso central é o oligondendrócito. Entendeu? É quem produz a mielina. A bainha de mielina, ela ajuda a transmitir as informações. Ela acelera. É só a gente voltar aqui, ó. Aqui, ó. Acelera a condução. Entendeu? Ela vai acelerar a condução. É como se ela fosse um turbo ali. Ela ajuda a informação passar mais rápido. Quando ela chega no axônio aqui, ela entra na bainha, ela dá uma acelerada e vai. Entendeu? Quem produz isso aí e mantém no sistema nervoso periférico é a célula de Schwann. No central é o oligondendrócito, ou esse nome aí. O que é o nódulo de Ranvier? A natureza, em sua sabedoria, aí vocês não me perguntem como, porque eu não vou saber, ela entendeu que em vez de ter essa bainha toda contínua, se você tivesse essa falha entre uma bainha e outra aqui, ó, o processo ficaria mais rápido, e realmente fica, pelos estudos. Como a natureza chegou a essa conclusão, aí eu não saberia te dizer a ninguém. Mas ele serve para isso, entendeu? O nódulo de Ranvier, ele serve para esses cortes na bainha. Ele auxilia para deixar mais rápido ainda a transmissão, ok? Então o nódulo de Ranvier nada mais é do que esses cortes na bainha. Ah, Vinícius, como é que isso cai em prova? Que é o que interessa para a gente também. A mesma coisa que eu falei. Você pode perguntar para que serve o nódulo de Ranvier, para que serve a bainha de mielina. Pode perguntar quem é responsável pela produção de bainha de mielina. Inclusive isso já deu confusão num tempo atrás, justamente porque no sistema nervoso central é uma neuroglia, no sistema nervoso periférico é outro. E na prova que eu me lembro falava só da célula de Schwann. Mas não especificava que era sistema nervoso periférico, só falava sistema nervoso. E aí teve um pessoal que se confundiu, errou. Se eu não me engano, a questão foi até anulada depois. Se eu não estiver falando besteira. Mas essa aqui é a estrutura completa. Estrutura do neurônio, mais a baía de mielina e a neuroglia, se for periférico ou central, responsável pela produção e manutenção dessa bainha. Vamos lá. Agora vamos aos tipos de neurônios, né? Tipos de neurônios, pessoal, podem ser classificados em dois tipos. Dois tipos não. Podem ser classificados de duas maneiras, né? Não dois tipos, de duas maneiras. Anatomicamente, ou seja,
de acordo com a sua estrutura física e funcionalmente de acordo com a sua função, entendeu? Um formato, outro função. Vamos começar pelas funções, né, dos neurônios. Bem, são 3 funções, galera. São os neurônios sensitivos. Só beber uma água aqui. São os neurônios sensitivos ou aferentes, né, os neurônios motores e os neurônios associativos ou interneurônios. Agora que eu estou percebendo aqui, não faça diferença para a explicação, tá? Mas se a gente for seguir uma ordem de condução, seria neurônio sensitivo, neurônio associativo, por fim, neurônio motor. Essa é a sequência de transmissão, tá? Eu vou falando, não vai fazer diferença para a explicação. Primeiro, a sensação, ela entra para o neurônio sensitivo, ela vai até o neurônio associativo, que aí decide se manda para o sistema nervoso central, se já decide ali mesmo. E aí, por fim, dá a ordem ao neurônio motor, que vai fazer a condução do neurônio motor. Ok? Vamos lá. Neurônio sensitivo, como o próprio nome já diz ali, ele é o responsável por conduzir a informação. Quando você toca em alguma coisa, você vê, sente um cheiro, qualquer coisa, né, tudo que seu corpo sente. Quem primeiro vai captar essa informação é o neurônio sensitivo. Por exemplo, você tem neurônios sensitivos nos olhos, você está enxergando. Você tem no ouvido, você tem na pele, você tem no estômago, em tudo, né? Então, qualquer sensação que você tenha, quem recebe essa informação? Neurônio sensitivo. Aí o neurônio sensitivo vai passar para o amigo dele. Quem é o amigo dele? Vamos pular aqui. Depois a gente volta para aquela ali. Quem é o amigo do neurônio sensitivo? Calma aí que meu gato tá querendo entrar aqui em cima, subir em cima do computador. É bom que isso depois fica gravado falando tudo isso. Quem é o amigo do neurônio, como é que fala? Sensitivo? É o neurônio associativo. Ou seja, o neurônio sensitivo vai lá fazer fofoca pro neurônio associativo, dizer, olha, chegou tal coisa aqui, chegou tal coisa aqui. E aí o neurônio associativo, ele só está presente no sistema nervoso central, mais especificamente na medula espinhal, ok? Você não vai achar neurônios associativos em outra parte do corpo, ali do, como é que fala? Como é que se diz? No braço, perna, fora do sistema nervoso central, entendeu? Eles são só no sistema nervoso central. Eles vão fazer essa decisão. Só um minuto. Ô Toro, pá, sai o gato. Eles vão fazer essa decisão sobre aquela fofoca que o neurônio sensitivo trouxe para ele. E aí eles vão decidir, manda para onde? Se for uma coisa muito urgente, que é o reflexo, ele já manda direto para o neurônio motor. Entenderam? Existem, como é que fala, estruturas ali que regulam isso. Mais para frente, se for o caso, a gente vê quando a gente for falar de vias aferentes e vias referentes. Não é qualquer coisa que ocorre isso, não. Mas aí, se não, ele vai mandar lá para o sistema nervoso central, lá para o encéfalo. O encéfalo vai processar a informação e vai devolver a ordem. Entendeu? E aí, ele devolve a ordem por onde? Pelo nosso amigo aqui que eu pulei. Pelos neurônios motores. Ou seja, ele dá a ordem para o neurônio falar, faz tal coisa. E aí ele vai chegar até o músculo ali, né? Até o músculo, as glândulas ali, os órgãos. Seja os músculos esqueléticos, viscerais e tal. E as glândulas e dá a ordem. Olha, o sistema nervoso central está mandando você fazer tal coisa. Então, por exemplo, eu estou falando aqui agora. Para eu falar, eu estou processando uma informação, né?
E esse neurônio motor tá dando a ordem lá para minha faringe, para minha língua, para o meu pulmão, fazer todos os movimentos necessários para eu falar, né? Para que eu possa falar. Então o neurônio motor é esse neurônio, é o neurônio que chega e dá ordem. Eu sempre falo, eu falo brincando na monitoria que é mais ou menos isso. O neurônio sensitivo ele é o fofoqueiro. Ele vai pegar a informação e vai levar para o associativo. O associativo é aquela, tá, decido ou não decido, faço o quê? Né? Eu faço o que aqui agora? Vou mandar para cima, já vou direto. E o neurônio motor é o chefe, é ele que chega e dá a ordem, vai, faz isso. O chefe no sentido dos neurônios, né? Porque o chefe mesmo, se fosse falar, é o encéfalo. Então, esse aqui, ó, esse é o caminho, entenderam? Esse é o caminho que eu estava explicando. Aqui, ó, deixa eu ver se está no lápis aqui. Tá. Aqui é aonde começa a informação. São os dendritos, ok? Esse neurônio aqui é um neurônio sensitivo. A informação vai chegar, ele vai transmitir aqui, ó. Aí aqui tá os outros dendritos, estão vendo? Aqui, ó, os outros dendritos. Ele vai transmitir para o neurônio associativo. O neurônio vai tomar decisão, né? Manda para cima, manda para baixo, volta para ele. Chegou nele a informação, seja qual for, ele vai dar ordem para onde? Para esse outro neurônio aqui, ó, que tá os dendritos. Ele pelas terminações dele, ele dá ordem para o outro, que é o neurônio motor. E aí aqui, ó, através dessas terminações, ele dá o comando, por exemplo, para o músculo, mexa, né? Faça tal coisa, coloque tal pressão na mão. Entenderam? Cadê? Travou aqui. Foi. Aqui é o texto, mas eu já expliquei, então não vou ficar repetindo. Mas em cada slide desse está explicando justamente o que eu falei. O que é a função do neurônio sensorial, qual é a função do neurônio associativo e qual é a função do neurônio motor. Entendeu? Então vamos para lá. Mas não vamos esquecer qual é a ordem. Você tem o neurônio sensitivo lá nos dendritos recebendo, passa para o associativo, que passa para o motor. Ok? Aqui até tá. Aí. Aqui, ó, é um mapa esquemático, né? Justamente desse caminho que eu estava explicando. Aqui, ó, nós temos a pele aqui, os pelos aqui, a pele aqui em cima, que tá ocorrendo alguma coisa do lado de fora. Aqui, ó, se vocês repararem bem aqui, tem a representação dos dendritos. Bem ali onde eu risquei. Vou apagar para poder ficar... caceta. Aqui. Bem aqui, ó, tem a representação dos dendritos. Então, a pele mexe, o pelo mexe. O pelo ele não é responsável só por regular a temperatura. Ele também faz o controle de pressão ali. Ele tem várias funções. Então, ele sente isso, ele transmite para a pele, que transmite para o dendrito do neurônio sensorial. E aí ele faz todo esse caminho aqui, ó. Isso aqui, pelo formato que vocês estão vendo aqui, é a nossa medula espinhal, né? Isso é a representação da medula espinhal. Ele faz isso aqui, ó. Chegou aqui, ó, que eu estava explicando. Faz a conexão com o neurônio associativo, que aí aqui não está representado, mas faz aquele caminho que eu falei. Vai para o nosso neurônio motor, que devolve aqui, ó. E... só um minutinho. O quê? Estou usando. Que devolve aqui, ó, para os músculos. Entendeu? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui os dendritos bem aqui, ó, conectados nas fibras musculares, dando ordem. Beleza? Então isso aqui, galera, é a... como é que fala?
É o caminho ali funcionalmente falando dos neurônios. Agora, estruturalmente falando. Estruturalmente falando, eles podem ser multipolares, bipolares, unipolares e pseudo-unipolares, né? Vamos lá. Multipolares é o mais comum, né? Ele é o que? Ele possui o axônio ali e ele tem essas ramificações inteiras aqui, ó. Tá vendo aqui que ele é todo ramificado? Ó. Por isso que é multipolar. Ele tem vários polos para se conectar, né? São vários polos ali, como é que fala? Que eles podem se conectar ali. Então, isso aqui, só falando, o que podem perguntar daqueles ali é função mesmo. Para que é o neurônio sensitivo, para que é o motor, para que a pegadinha geralmente é aonde? Em vez de falar sensorial, vai falar aferente. Em vez de falar motor, vai falar eferente. Entendeu? Essa geralmente é a pegadinha. O neurônio aferente. Aí eu. Tá aqui que é aferente. Entendeu? Eu falo, não é a regra, isso é eu que aprendi assim. Aferente vem de aferir, não tem nada a ver. Aferente vem de uma palavra em grego que está até escrita, eu deixei ali, mas para eu assimilar, quando falar aferente vem de aferir. Se eu estou aferindo, eu estou mandando a informação, então é sensorial. Mas vamos lá, multipolar é o mais comum. É esse aqui, cheio de terminaçõezinhas aqui, ó. Um corpinho longo, um axôniozinho longo aqui, a cabeça aqui, o núcleo e os dendritos. Esse é o nosso multipolar. Bipolar, né? Bipolar. Bipolar, como é que se diz? Ele não tem um transtorno, mas ele é o quê? Esse formato aqui, ó, ele tem dois filamentos, é como se ele tivesse dois filamentos, de um lado e do outro. Se vocês repararem aqui, ó, esse aqui, deixa eu apagar aqui que eu risquei. Aí. Esse aqui, ó, ele tem um filamento e vários, né, no final ali, polos saindo dele, entendeu? Esse outro aqui, ele tem dois filamentos. Esse único filamento que está aqui é como se fosse só um desse aqui, ó, entendeu? Mas ele tem dois. Para facilitar, eu sempre falo, ó, tem um de um lado, outro do outro. De um lado, ele recebe informação, do outro lado ele passa e no meio dele está o núcleo. Tá aqui o núcleo, né? Mas geralmente ele está associado com neurônios sensoriais, tá? Então esse é o nosso bipolar. Unipolar. Bem, o unipolar é mais uma curiosidade, tá? Por quê? Você não vai ver esse neurônio no nosso sistema nervoso. Ele é um neurônio primitivo, ainda presente em alguns animais, tal. Mas ele não, como é que fala? Ele é praticamente inexistente. Não vou falar 100% porque tem anomalias, né, genéticas, essas coisas. Mas ele não é usual dentro do nosso sistema nervoso maduro. Lá quando a gente está sendo formado, beleza. Mas ele não é, como é que fala, usual. Então ele praticamente não existe. Ele não tem uma função. Mas como é que, se te pedirem ali, como é que ele é? Ele é isso aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Ele não tem o outro lado para fazer a transmissão. Ele faz tudo por um lado só. Então, se você faz tudo por um lado só, ou você está recebendo ou você está transmitindo. Você não tem a agilidade necessária, né? Então isso aqui, para o sistema nervoso nosso, praticamente inexistente, né? Não tem uma função real. Mas
ele existe na natureza, e se perguntarem, é esse aqui, ó. Ele não tem os dois lados, né? As duas funções. Ele só, tudo é feito por um lado só. E esse aqui é o pseudo unipolar, né? Que, como é que fala? Eles são, como é que se diz, muito presentes no sistema nervoso, como é que fala, periférico. Eles são muito presentes no sistema nervoso periférico. E eles têm essa característica aqui. Como é que se diz? Como é que eu vou explicar aqui para facilitar? Ele parece um bipolar, né? Apesar do nome ser pseudo-unipolar, eu acho ele muito mais parecido com o bipolar do que com o unipolar. Entenderam? A diferença é que é isso aqui, ó, se vocês repararem, do bipolar. O núcleo, ele tá para fora, né? O núcleo aqui, ó, ele tá para fora do corpo, enquanto que no bipolar ele tá no meio do corpo lá. Ele é pseudo-unipolar justamente porque ele tá para fora ali, parece que é um filamento que se dividiu em dois, entendeu? Mas aqui, ó, quer ver? É porque essa imagem não fica boa pra eu mostrar e eu não consigo, como é que fala? Ampliar. Mas eu vou tentar mostrar aqui por que ele é chamado de pseudo unipolar. Se vocês repararem bem aqui, ó, vou tentar arriscar bem de levezinho. Ô, caceta. Bem aonde eu risquei aí um pouquinho abaixo entre o filamento. Por que ele é chamado de pseudo unipolar? Porque ali é como se fosse um filamentozinho pequenininho, bem aqui, ó. Estão vendo ali? Então é um filamento que começa e depois ele vira dois. Por isso que é pseudo-unipolar. Eu acho ele mais parecido com bipolar, igual eu falei. Mas ele é pseudo-unipolar por isso, que ele é um filamento e no meio dele, tipo assim, ele só anda um pouquinho pra frente, como se fosse um filamento só, igual o unipolar, que só tem um. Só que depois que ele anda um pouquinho pra frente, ele se divide em dois com funções diferentes. Então por isso que ele é chamado de pseudo-unipolar. E ele tem uma função bem específica na transmissão das sensações ali, né? Vamos lá. Agora sim, entramos nos nomes mais complicados, galera. Neurônios e células da glia, ou, como eu falei... Ah não, coloquei aqui, agora que eu tô vendo aqui, tô lendo. Achei que não tinha colocado. Aqui, ó. Ou neuroglia, né? Também são chamadas de neuroglias. Elas são o quê? A sua chamada termina em 15 minutos. Tá. Galera, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver, que não vai dar tempo de eu explicar tudo não. Com esses 40 minutos aqui. Em 15 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês se incomodam? Porque eu ainda tô com o meu problema no Workspace e não consegui a chamada ilimitada. Eu encerro essa chamada com esse conteúdo e aí você manda lá no grupo uma nova chamada e a gente entra a partir daqui. Algum problema pra vocês, não? Pode ser isso, não tem problema. Tranquilo, pra mim não tem problema. Tá, porque não vai dar tempo não, galera. Senão a gente, pra não acelerar o conteúdo, pra não falar muito rápido. Então deixa eu só interromper aqui. Pronto, gravando. Tá, vamos lá. Se o pessoal perguntar, depois alguém manda lá no grupo fazendo favor com o que aconteceu. Porque eu tô vendo que tinha mais gente lá do que tem aqui agora, né? Do que tem aqui agora. Então, qualquer coisa, avisem lá. Beleza, vamos continuando aqui, galera. Neurônios versus células da glia, né? O neurônio, ele vai conduzir o impulso nervoso, correto? O que a célula da glia faz, ou neuroglia faz? Ela nada mais faz do que ela dá todo o sustento
por trás ali. O neurônio ele só faz isso, ele só conduz a informação. Mas ele precisa se alimentar, ele precisa de proteção, ele precisa ser protegido, ele precisa estar preso em alguma coisa, né? Então, quem dá esse suporte ao neurônio são as células da glia ou neuroglias, entenderam? São elas que dão esse suporte. Sem elas, apesar das neuroglias não serem tão famosas assim, tão conhecidas como o neurônio, que todo mundo fala que sabe o que é o neurônio, sem as células da glia não teria neurônios, não existiriam neurônios. Beleza? Então vamos lá. Então aqui o textinho, igual eu sempre falo, o textinho eu vou pulando porque é mais para ler depois. Mas elas formam essa rede de suporte. Ah, tem mais, tem menos. Já falaram que eram menos, já falaram que eram 10 vezes mais células da neuroglias do que neurônios. Hoje se diz que tem a mesma quantidade. Chegou-se à conclusão de que é basicamente a mesma quantidade, tá? De células da glia e neurônios. Tá. Se perguntarem para vocês para que serve? Serve para aquilo ali, ó, é uma rede de suporte. Se é uma rede de suporte, a neuroglia que vai te dar alimento, nutrição, proteção, todo o suporte. Aí, cada uma delas, aí sim, vai ter uma função. Normalmente, já vou falando, eu ia pegar o WhatsApp aqui e abrir e esqueci que eu estou compartilhando a tela. Porque chegou uma mensagem, acho que lá no grupo seu. Normalmente, como é que se diz? As perguntas sobre neuroglias vão ser o quê? O que são as neuroglias e para que serve cada uma. Entendeu? Para que serve cada uma das neuroglias ali, galera? Aí é que vai entrar como é que fala? O complicado. Por quê? Que nem é tão complicado, tá? Mas vamos lá. São nomes complicados, difíceis de falar. Eu mesmo me enrolo para falar os nomes. Eu sei para que serve, sei como é que é cada uma, mas para falar os nomes às vezes eu me enrolo. São uns nomes, como é que fala? Cheio de letra e símbolo e coisa lá. Mas as funções de cada uma não são difíceis. Vamos lá. Neuroglias, né? São essas aí. Elas vão estar presentes no sistema nervoso central e periférico. Como eu falei para não sei quem estava aqui no começo da monitoria, lá no outro vídeo ainda, né? São 6 neuroglias, 4 presentes no sistema nervoso central e 2 presentes no sistema nervoso periférico, ok? Então já gravem isso aí, que isso aí também podem te pedir. Quais são as neuroglias do sistema nervoso central? Células, como é que fala? Os astrócitos, a microglia, o oligodendrócito e as células epidermárias, né? São as 4. São as 4 ali, as epidermárias. E quais são as neuroglias do sistema nervoso periférico? As células de Schwann e as células satélites. Ok? Bem simples a função de cada uma. Não tem muito segredo. Mas vamos lá. Nosso amigo astrócito. O astrócito ele tem esse nome porque lembra essa estrela aí, ó. Entenderam? Ele, como é que fala? Fornece o que? O suporte físico e metabólico. Sai, mosquito. Sai, mosquito. Ele vai fornecer o suporte físico e metabólico. Como assim ele vai fornecer o suporte físico e metabólico? Isso aqui que vocês estão vendo é um vaso sanguíneo. Então, uma parte
do astrócito está grudado no vaso sanguíneo, está lá grudadinho no vaso. A outra parte dele está grudada onde? Nos neurônios. E aí ele vai fazendo essa junção, gruda num, gruda no outro, gruda no vaso, gruda aqui, gruda ali. Ele vai dando o quê? O suporte físico, ou seja, vai dando a sustentação, porque ele está seguro num meio físico, está dando, vamos pôr assim, o trabalho de viga estrutural, e também está dando ali o suporte metabólico, porque ele está, por isso que ele fica grudado ali no vaso sanguíneo, né? Ele não vai se grudar no, como é que fala, na caixa craniana, entendeu? Então a função do astrócito é essa. Ele fica mais ou menos aí nessa imagem que vocês estão vendo assim, didaticamente, né? Então eles que fazem essa, como é que fala, proteção em primeira mão ali do cérebro, dos neurônios, né? E eles fazem essa função de suporte físico metabólico, ok? Então, qual a função do astrócito? Suporte físico e metabólico. Esse aqui é o que eu tenho, você já deve ter reparado, é o que eu mais tenho dificuldade para falar o nome, que eu sempre me enrolo, que é o nosso oligodendrócito, né? O que ele faz, esse oligodendrócito, né? Esse nome aí? Ele é responsável por fazer a baía de mielina, entendeu? Dos neurônios do sistema nervoso central. Vamos deixar isso claro. Essa bainha, né, de mielina do sistema nervoso periférico é a célula de Schwann, que é uma outra neuroglia. No sistema nervoso central, quem faz a bainha de mielina? O oligodendrócito. E ele fica ligado desse jeito aqui, ó. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai se ligando em vários neurônios, entendeu? Ele vai se ligando em vários e forma isso aqui que é a nossa bainha. Ô, caceta. É isso aqui que eu quero. Aí. Entenderam? Então ele vai se ligando em vários neurônios aí. Beleza? E aí, relembrando, para que a gente tem esse neurônio? Baía de mielina. Para que serve a baía de mielina? Por que esse... Falando besteira aqui. Para que a gente tem essa neuroglia? Não é neurônio. Para que a gente tem essa neuroglia? Para fazer a bainha de mielina. E para que serve a bainha de mielina? Para que tem que ter a bainha de mielina? Para acelerar as transmissões. Se ela não fosse importante, você não teria uma neuroglia no sistema periférico e uma no sistema nervoso central, duas adaptações para fazer a mesma coisa. Então, essa é a nossa neuroglia responsável por formar a baía de mielina no sistema nervoso central. Entenderam? Aqui a nossa microglia. A microglia, por que não tem nenhum neurônio por perto dela? Porque ela não fica ligada diretamente a nenhum neurônio, igual o oligodendrócito e o astrócito, né? Ela não fica ligada, ela fica ali pela área. Qual é a função dela? Proteção. Elas são células imunológicas. Então, elas por meio da fagocitose, né, vamos lá, a fagocitose é aquele negócio, tá em pau aqui. A fagocitose é aquilo ali, a gente está com um bichinho aqui, ele vai chegar, vai começar a envolver. Aí vai envolver até envolver completamente e digerir o negócio. Isso é a fagocitose. Através da fagocitose, ela promove a defesa no sistema nervoso central ali dos neurônios. Então, aqui é sangue morto, restos, né, de proteína, não, restos aqui de proteína, substâncias perigosas, ela engloba, digere e limpa o terreno. Então elas são células de defesa, né? São neuroglias de defesa. E aqui nós temos as células ependimárias, né? Elas vão, como é que fala? As cavidades ali no cérebro ali, elas vão revestir essas cavidades.
E qual é a... Como é que fala? A função delas, né? Qual é a função delas? O cérebro, ele tem um líquido dentro dele, né? Ele tem um líquido que fica circulando ali dentro, o sistema nervoso ali. E como é que esse líquido fica circulando? Essas células são responsáveis por isso. Através desses cílios aqui, ó, que ficam se movimentando, ela faz o movimento desse líquido, entendeu? E ela também é, como é que fala, responsável pela produção, pressão, né? São as funções dela. Então ela faz esse líquido ficar circulando, o líquido ali, esse nome é cefalorraquidiano, né? E como é que se diz? Protege ali o tecido com esse líquido. Esse líquido ele tem essa função protetora também. E aqui a nossa imagem bem artística, né, do Homem-Aranha aqui, do que seria todas as neuroglias do sistema nervoso central atuando em conjunto. Aqui, ó, nós temos nosso astrócito conectado ao vaso sanguíneo, dando aqui, ó, estão vendo aqui, ó, a sustentação e ligado ao neurônio. Ou seja, fazendo a função de suporte físico e metabólico. Aqui nós temos o que? Nosso nome estranho lá, o oligodendrócito. Fazendo as nossas bainhas aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo que eles estão se ligando a vários neurônios. Aqui nós temos a nossa neuroglia circulando pelo líquido ali, né? O líquido dentro do, como é que fala, das cavidades. E viu uma ameaça, essa neuroglia vai lá, opa, vem cá, vamos conversar. Vem cá, vamos conversar, dona ameaça. E aqui no cantinho, representado no cantinho aqui, nós temos as células ependimárias, que vão fazer a produção e como é que falo? A circulação, né, desse líquido aqui que está em amarelo, tá? Esse amarelinho aqui. Então essa aí é a, como é que fala, de forma simplificada, é a junção do neurônio com as neuroglias dentro do sistema nervoso central. Que às vezes a gente vê tudo separado, a gente, tá, mas como é que funciona? Vendo junto eu acho mais simples às vezes. Você fala, ah, então isso aqui faz isso aqui faz aquilo. Estamos quase acabando, galera. Células de Schwann. As células de Schwann são isso aqui, ó. Isso aqui, ou esse pontinho aqui que aparece na maioria das imagens de neurônios que a gente vê, né? A função delas é igual a, assim, semelhante, igual a do oligodendrócito. Só que essa aqui, ela atua no sistema nervoso periférico. Entenderam? Ela não atua no sistema nervoso central. Ela também é responsável por produzir a baía de mielina. Só que é no sistema nervoso periférico. Tá? Então, essa é a função da célula de Schwann, e igual da oligodendrócito, a mesma coisa. Baía de mielina, ajuda na, como é que fala? Na recuperação do neurônio ali, de lesões, essas coisas. Cadê? Aqui, 36. E as nossas células satélites. As nossas células satélites, né? Essa neuroglia, ela tem uma função de defesa, vamos pôr assim, né? Defesa, nutrição, estrutural, tudo junto ali. Mas ela tem essa função de defesa, estrutural, nutricional, todas essas funções num grupo muito específico, mas muito importante. Vamos lá. Isso aqui é a representação de um axônio ali, né, galera? Mas e isso aqui é o quê? Esse corpo aqui do lado. Em amarelo, a gente tem os glânglios.
os gânglios nervosos, né? Eu sempre falo isso. A gente fala gânglios em neuroanatomia e esquece que tem glândula linfático, salivar e outros. Esse aqui são os nervosos. O que são os gânglios nervosos? É um grande aglomerado de neurônios. É um bolo, pega tudo, mistura ali, vamos falar de forma simplificada. E eles têm funções bastante importantes ali na transmissão de informações. É como se fossem mini centrais de comando. E aqui em cinza, aqui, ó, vocês estão vendo pelas setas, aqui em cinza, isso aí são as células satélites. É a neuroglia das células satélites. Elas envolvem o glânglio, né? E aí elas oferecem esse suporte estrutural, nutricional, de defesa aos glânglios. Então, as células satélites é essa casquinha ao redor aí dos glânglios. Aqui tá como é que fala? O mesmo esquema ali, né? De roxinho aqui, ó, a gente tem as células satélites. De amarelinho aqui, a gente tem o que? Os glânglios, né? Que aí tá, em inglês está corpo neural, né? Da célula neural, corpo da célula neural. Mas pra gente a gente chama de glânglio, que nada mais é do que um grande aglomerado de neurônios, né? Então, o roxinho é a nossa neuroglia célula satélite, né? Então, essa é a nossa neuroglia, galera. Beleza. Só antes da gente começar aqui. Isso, galera, que eu falei, que agora a gente vai passar para sinapse, que é transmissão. Isso que eu falei aqui é toda a estrutura básica do neurônio, de estruturas que eu falo de transmissão de formas ali, que são as neuroglias e os neurônios. Neurônio, unidade básica funcional do sistema nervoso, responsável por conduzir as informações. Nós temos neurônios sensitivos ou aferentes, integrativos ou associativos, neurônios eferentes ou motores, ok? Funcionalmente falando. Estruturalmente falando, nós temos neurônios multipolares, bipolares. Temos o unipolar, que para a gente, ser humano, ele é praticamente inexistente, ele não tem função para a gente, mas ele existe na natureza. E nós temos o pseudo-unipolar, que é o que eu falei, é um filamentozinho que se divide em dois. Por isso que é pseudo-unipolar. Isso estruturalmente. Então, neurônios estão ali. Temos ainda o que? A outro mecanismo que dá suporte ao neurônio. O neurônio só transmite a informação, que são as neuroglias. Aí temos 4 no sistema nervoso central, 2 no sistema nervoso periférico, né? Sistema nervoso central, astrócito, responsável por fornecer a estrutura e a alimentação, basicamente, né? O oligondendrócito, baía de mielina no sistema nervoso central. A microglia, célula de defesa, elas são a primeira defesa das células ali, por meio da fagocitose. E as células ependimárias, que são responsáveis pela produção e circulação do líquido LCD. Agora fugiu aqui o nome, cefalraquidiano, fugiu aqui agora. São responsáveis por isso. No sistema nervoso periférico, 2 neuroglias. A primeira, célula de Schwann, que é esses pontinhos roxos bem aqui, ó, que fica dentro da mielina, esses pontinhos roxos, e as células satelitais, que ficam em volta do glânglio nervoso. Com isso, a gente matou as estruturas do neurônio e da neuroglia. Vamos lá. Agora, entrando aqui, não vou entrar, já vou falar aqui, porque senão a gente vai precisar de uma nova. Se for o caso, vocês virem que o professor está cobrando muito, pode cair na prova pesado, geralmente não cai, mas se vocês verem, a gente conversa. Mas eu não vou entrar aqui como é feita a sinapse. Como é feita a sinapse química, bomba de sódio, como é feita, sinapse elétrica,
como é que é feito todo esse processo, tá? Eu não vou entrar aqui nisso. É mais para vocês saberem o que é a sinapse, né? Aqui. Mas eu falei, se depois, mais pra frente, vocês verem, ó, o professor tá cobrando, aí vocês falam ali que a gente entra nesse assunto. Porque pra falar disso, a gente vai ter que falar um pouquinho de química mesmo. Como é que é bomba de sódio, bomba de sódio de potássio e por aí vai. Né? Porque é assim que ocorre a sinapse. Mas vamos lá. A comunicação ela vai ocorrer através da sinapse. Né? Aqui, ó, já adiantando, desse lado eu tenho as terminações do axônio. Elas estão mandando informações. Desse lado eu tenho os dendritos. Reparem o que nessa imagem aqui. Aqui, ó, nós temos nos terminais, eu acho que está passando isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, esses círculozinhos estão mandando informações. E aqui embaixo, se vocês repararem, eu tenho receptores recebendo. Por isso, um manda, outro recebe. E por isso que o neurônio unipolar ele é inexistente praticamente para a gente. Por quê? Ele tem que fazer tudo com uma coisa só. Então fica uma coisa muito arcaica para fazer. E a nossa comunicação, nosso circuito neural, ele demanda muita rapidez. Então foi se adaptando e chegou nisso aí. Se especializou, né? Um lado faz só uma coisa, outro faz só outra. Mas aqui seria uma sinapse química, ó. Isso aqui são, como é que fala? A química ali, né? Os elementos ali que passam e aí os recebem. Dopamina, serotonina, os neurotransmissores, né? Que passam, são soltos aqui. Isso aqui recebe esses neurotransmissores. Ele vai receber e falar: ah, é isso aqui que eu tenho que fazer. E aí passa para o próximo que faz a mesma coisa, né? Que vai fazer a mesma coisa. Então, assim, o que vocês precisam saber de sinapse basicamente é isso: que uma parte do neurônio vai receber, vai soltar a informação e a outra vai receber. Como? Podem ser sinapses elétricas ou químicas. A maior parte das sinapses que ocorrem dentro do nosso corpo, elas são químicas, entendeu? Elas vão ser químicas. Tá, igual tá aqui. Existem sinapses elétricas? Existem, mas em menor número, né? São situações bem específicas, que igual eu falei, a gente não vai entrar em detalhe aqui não. É mais para saber a questão da sinapse, que ela realmente que ela existe. E o que é. E só para, acho que não está no texto, isso aqui, ó, que eu vou riscar, esse trecho aqui, ó, que eu estou riscando. Isso aqui se chama fenda. Opa, acho que eu voltei demais aqui. Esse parte que eu risquei aí se chama fenda sináptica, que é onde ocorre a sinapse, né? Sinapse não é uma parte do neurônio, é o processo, né? É o processo de transmissão. E ele ocorre aqui, ó, na fenda sináptica, que é esse local que eu risquei. Entendeu? Agora, eu já falei isso também no começo, mas vamos relembrar. A condução da informação, ela só segue uma direção. Só uma, ela é unidirecional. Começa lá nos dendritos, termina nas terminações do axônio. Ele não vai receber informação na terminação do axônio e passar pelo dendrito. Por que isso não vai ocorrer? Justamente por causa disso aqui, ó. Que o neurônio, os lados, os dendritos e a terminação do axônio, eles são especializados. Então, a terminação do axônio, ele não tem receptor para receber informação. Ele só tem como mandar. E o dendrito, ele não tem como mandar informação, ele só tem como receber. Tá, mas a informação está onde? Os neurônios se encostam? Não. Aqui no meio tem aquele líquido lá que a célula ependimária produz. Entendeu? Fica ali essa conexão, um coladinho no outro, mas não chega a encostar.
É praticamente encostado, mas não chega, ele não fica encostado não. Entenderam? Bem, galera, é, é basicamente isso aí, tá? É basicamente isso, a parte de neurônios. Na próxima eu vou ver, eu tô vendo ali para falar sobre, a gente vai falar sobre o sistema nervoso central ou periférico. Ainda não decidi ali. Eu tenho as duas, como é que fala, instruções já montadas, mas eu tenho que ver ali. Mas se for o sistema nervoso central, a gente vai falar de telencéfalo, encéfalo, função de cada um, igual foi aqui com o neurônio. Se for o sistema nervoso periférico, vai ser a função dos nervos ali, nervos cranianos, os 12 pares e os espinhais, os 31, de acordo com a função de cada um. Pulmão, coração, como é que fala? Esqueci agora no estômago, mas não é estômago não o nome, é outro sistema. Sistema digestivo. Então a gente vai ver isso aí, beleza? Alguma dúvida, alguma coisa, se tiverem. Se não quiserem falar agora também não precisa, depois mandem lá no grupo. Não tem problema nenhum não, tá? Deixa eu só fechar aqui a gravação.